Salve, rapaziada! E como vocês estão, velho? Suavidade? E seguinte, rapaziada, como vocês sabem aí, né, a NBA é repleta de modelos de contrato com diferentes durações e também diferentes valores, né? Pra vocês terem uma noção, os 3 contratos mais longos da história da NBA pertencem primeiro a Penny Hardaway, que em 1993 assinou um contrato de 13 anos com o Orlando Magic. Chris Webber, que também em 1993 assinou um contrato de 13 anos com o Golden State Warriors. E o Magic Johnson, que em 1981 assinou um contrato de 25 anos com o Los Angeles Lakers. Dos 3, apenas o Magic Johnson cumpriu aí o seu contrato, né, ficando até o final da carreira. Mas ele terminou aí antes desses 25 anos. E também os contratos mais caros da história, começando aí com Bradley Beal, que em 2022 assinou um contrato de 251 milhões e 5 anos com o Washington Wizards. Logo depois, o Nikola Jokic superando ele, assinando um contrato aí de 276 milhões de dólares e 5 anos com o Denver Nuggets. E finalmente o nosso recordista, que é Jaylen Brown, com um contrato de 303 milhões de dólares por 5 anos com o Boston Celtics, que ele assinou para essa temporada. Porém, rapaziada, ainda existem jogadores que recusam essas propostas aí milionárias, tentadoras, né, muitas vezes para ir jogar em outro time, ou então para ele permanecer no time, só que o time ainda tem a possibilidade de contratar outros jogadores que caibam ali no teto salarial. Só que aí, rapaziada, muitas vezes os jogadores se arrependem desse tipo de escolha, e é isso que eu vim trazer aqui para vocês hoje. Os 8 jogadores da NBA que recusaram contratos milionários. Então já faz o seguinte, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vai deixando aí nos comentários cada jogador que eu for comentando aí se ele realmente fez a escolha certa ou se ele cabaçou na parada. Vamos começar aqui, rapaziada, pelo menor salário recusado, né? Mas era numa época muito antiga aí, talvez se a gente fosse comparar aí com o de hoje, talvez seria uma parada grande, mas enfim. E o nosso primeiro arrependido se chama John Namath. Ele jogou pelo Cleveland Cavaliers antes de ir jogar no basquete europeu, retornando para a NBA aí só na temporada de 1999 e 2000 com médias de 10,5 pontos por jogo. E aí, rapaziada, o Los Angeles Lakers ficou interessado no pivô e fez uma oferta para ele de 17,5 milhões de dólares em 3 anos de contrato. Só que aí, rapaziada, ele recusou, dizendo que o Los Angeles Lakers não ia precisar tanto dele, assim como o Orlando Magic ia precisar. E aí, rapaziada, todo mundo ficou maluco com ele na época, tanto o agente dele como a família, como os amigos, menos o Orlando Magic. Esse pai, eles viram uma certa lealdade no cara. E aí, rapaziada, o John Namath esperava o quê? Ganhar mais com o Orlando Magic por conta dessa lealdade, né? Até porque ele tinha 29 anos, né? Tava ainda pra receber o contrato máximo, vamos dizer assim. Sem contar que ele ainda tinha muito pra evoluir na NBA, né? E aí, rapaziada, ele continuou por mais uma temporada no Orlando Magic, foi pro Utah Jazz, onde ele ficou 2 temporadas, e nesses 3 anos aí, né? Nessas 3 temporadas, ele não ganhou mais do que 8 milhões de dólares. E ó, ele ainda poderia ter aí 2 anéis da NBA, né? Só que aí ele preferiu procurar a lealdade do Orlando Magic, que não deu certo. Pra vocês terem uma noção, nos 2 anos que ele jogou lá no Orlando Magic, ele ganhou aí 1 milhão e 100 dólares. Complicado, cara. Na sequência, rapaziada, nós temos Latrell Sprewell, rapaziada. Isso mesmo, um grande jogador aí dos anos 90, né? Conhecido aí pelo seu atleticismo e também pelo seu estilo, né? Porque ele foi um dos primeiros jogadores, junto com o Allen Iverson, a usar as trancinhas no cabelo. Mas ele também é conhecido por outro caso que combina bastante aqui com o nosso vídeo, né? Ele teve uma carreira aí de 18,3 pontos por jogo, tendo seu auge aí, né, em 1997, jogando pelo Golden State Warriors com média de 24,2 pontos por jogo. Depois de passar 6 temporadas no Golden State Warriors e mais 6 temporadas no New York Knicks, na temporada de 2003-2004 ele assinou aí com o Minnesota Timberwolves. Ele ficou lá por 2 anos, onde ele recebia por ano 14,6 milhões de dólares. E no final desse contrato com o Wolves ele já era um veterano, né? E aí o Minnesota resolveu oferecer para ele um contrato de 21 milhões de dólares por 3 anos. Só que aí ele recusou, rapaziada, falando assim que, pô, tem uma família para alimentar, não posso receber isso aí não sei o que, não sei o que lá. E assim, rapaziada, como eu falei, né, ele era veterano, as médias dele estavam caindo, ele já tava com uma média aí de 12,8 pontos por jogo, seu aproveitamento tava caindo também, ia ficar meio embaçado, né? E aí ele subestimou essa proposta do Minnesota Timberwolves e depois disso ele nunca mais recebeu uma proposta na NBA. Anos depois ele teve que vender seu iate e hipotecar a casa dele para poder pagar dívidas com o banco. E em 2016 foi informado que ele tinha um patrimônio de apenas 50 mil dólares. Agora, rapaziada, vamos falar de outro jogador e subir um pouco mais esse valor recusado. E dessa vez nós vamos falar de
Bonzi Wells. Ele foi um ala armador que passou por diversos times da NBA, sendo Portland, Memphis, Sacramento, Houston Rockets, New Orleans Hornets, e ele teve na carreira uma média de 12,1 pontos por jogo. Na temporada de 2005 e 2006 foi a sua 9ª temporada na NBA e ele meio que teve uma temporada acima da média jogando pelo Sacramento Kings. Então oferecendo para ele uma extensão de contrato aí, né, no valor de 38,5 milhões de dólares por 5 anos. Só que dessa vez, rapaziada, quem ferrou o cara foi o próprio agente dele, que recusou a proposta sem nem menos consultar o cara. E quando o Bonzi tentou recorrer, já era tarde demais. Depois disso, ele jogou 2 temporadas no Houston Rockets, ganhando quase 5 milhões de dólares, e finalizou no New Orleans Hornets, onde ele ganhou aproximadamente 2,3 milhões de dólares em uma temporada. Depois disso, ele jogou 1 ano no basquete chinês e 1 ano em Porto Rico. E em 2011, ele chegou a jogar alguns amistosos de pré-temporada com o Minnesota Timberwolves, porém a equipe dispensou ele, sendo assim sua última temporada na NBA. Agora, rapaziada, vamos para um caso mais recente. Eu estou falando do caso de Brandon Jennings. Ele entrou na NBA na temporada de 2009 e 2010, atuando por 4 temporadas pelo Milwaukee Bucks. E na sua 4ª temporada pelo time, os Bucks ofereceram a ele uma extensão de contrato no valor de 40 milhões de dólares por 4 anos, que ele recusou, arriscando aí a entrar na free agency para tentar conseguir contratos melhores, o que não aconteceu. E depois de não conseguir nada, o Milwaukee Bucks acabou fazendo um sign and trade, trocando ele pro Detroit Pistons, só que dessa vez por um valor de 25 milhões de dólares por 3 anos. Depois de 3 anos no Detroit Pistons, ele passou por Orlando Magic, New York Knicks e Washington Wizards, e depois retornou pro Milwaukee Bucks. E em todas essas equipes, rapaziada, ele somou aí um total de 30 milhões de dólares em salário, contando com aqueles 25 milhões lá que ele ganhou no Detroit Pistons, viu? Agora, rapaziada, vamos falar de um jogador ainda em atividade, ou quase, né? Quase em atividade. Eu tô falando de Nerlens Noel. Ele começou sua carreira aí no Philadelphia 76ers e depois de 3 temporadas, mais precisamente na temporada de 2016 e 2017, ele foi pro Dallas Mavericks. E o Dallas Mavericks gostou bastante do Nerlens Noel na sua primeira temporada, né? Tanto ali que para sua segunda temporada eles já ofereceram uma extensão de contrato para ele de 4 anos e 60 milhões de dólares. Ele que ganhava quase 4,3 milhões de dólares acabou recusando para testar free agency. Só que aí ele não recebeu nenhuma proposta tentadora. E aí ele acabou ficando no Dallas Mavericks, né, num valor aí de 4,1 milhões de dólares. Só que ele ainda tava com fé que nas próximas temporadas ele poderia ganhar mais do que isso aí, né? Porque ele ia provar mais ainda o seu valor e tal, só que não deu, cara. O máximo que ele recebeu até hoje foi na temporada passada no Detroit Pistons, que ele recebeu mais ou menos aí 9 milhões de dólares. E atualmente ele tá sentindo. Mas o jogador recente, rapaziada, dessa vez o nosso querido Dennis Schroeder, ou Dennis o Pimentinha. Na temporada de 2019 e 2020 ele atuava pelo Oklahoma City Thunder e fez uma temporada excelente, ficando em segundo lugar aí na escolha de 6º homem da temporada. Então na temporada seguinte o Lakers, que era o atual campeão da NBA, resolveu contratar ele por 1 ano. E ele tava fazendo até que uma boa temporada até março, né? E o Lakers resolveu recompensar ele pelos seus esforços e ofereceu a ele uma extensão de contrato aí, né, com a bagatela de 84 milhões por 4 anos. E ele recusou. Mas ele recusou porque ele queria testar a free agency, né? Queria chegar próximo ali de 100 milhões de dólares por 4 anos. Porém, rapaziada, tudo deu errado na vida do Dennis Schroeder, mano, porque a partir dali o desempenho dele começou a cair, principalmente nos playoffs, né, que eles foram eliminados na primeira rodada. E quando chegou a free agency, nem mesmo o Lakers ficou interessado em renovar com o cara. E aí ele acabou assinando com o Boston Celtics por 1 ano e 5,9 milhões de dólares. Muito menos do que a metade do que ele esperava ganhar. Agora, rapaziada, vamos voltar um pouco no passado e falar sobre um jogador chamado Joe Smith. Ele era um jogador promissor desde a época da faculdade, né, onde ele atuava por Maryland e teve média de 20,8 pontos por jogo e 10,6 rebotes. E aí o Joe Smith foi a primeira escolha do draft de 1995 e foi selecionado pelo Golden State Warriors. Mesmo ficando em 3º lugar na escolha de novato do ano, ele conseguiu provar o seu valor pro Golden State Warriors, né? Tanto que em todas as temporadas que ele ficou lá, ele somou médias aí de 17 pontos por jogo e 8,2 rebotes. E devido a isso, rapaziada, o Golden State Warriors ofereceu para ele uma extensão de contrato gigantesca para a época e também para um novato, que era de 80 milhões de dólares. Não se sabe ao certo quanto que era a duração desse contrato, mas a gente sabe que ele recusou. E assim ele foi trocado pro Philadelphia 76ers, onde ele jogou apenas 30 jogos e depois foi trocado pro Minnesota Timberwolves. Ele jogou na NBA até a temporada de 2010 e 2011, finalizando com o Lakers, que foi sua 12ª equipe na NBA. E depois de 16 temporadas na NBA, o máximo que ele conseguiu em salário foi uma soma aí de 61,3 milhões de dólares aproximadamente, passando longe do que tinham ofertado para ele lá no começo da carreira. E agora, rapaziada, nós temos aqui
o mais azarado dessa lista, ou ao menos aí o que menos pensou nas possibilidades futuras, né? E eu estou falando de Victor Oladipo. Em 2020, o Indiana Pacers fez uma proposta pro Victor Oladipo, que tinha aí, né, um histórico de lesão, mas era uma proposta totalmente justa pro cenário. Simplesmente oferecendo para ele um contrato aí de 4 anos no valor de 112 milhões de dólares, e ele simplesmente recusou. Sendo assim, ele foi envolvido numa troca que enviava o James Harden pro Brooklyn Nets e ele foi parar no Houston Rockets. E chegando nos Rockets, ele teve outra chance de se redimir, né? Porque ofereceram para ele aí um contrato de 2 anos no valor de 45 milhões de dólares e ele recusou de novo. E depois de mais uma lesão e de cometer essa atrocidade que ele fez aí, ele acabou assinando um contrato de veterano com o Miami Heat, no valor de apenas 2,3 milhões de dólares. Nessa temporada ele ainda tá com o Miami Heat, né? E aceitou sua player option. Hoje ele tá recebendo aí 9,4 milhões de dólares. Mas, cara, esse aí pediu, velho. Esse aí pediu, tá maluco. Dessa lista aqui, rapaziada, quem que foi o menos inteligente? Vamos dizer assim, pra ficar mais legal. Quem que foi aí? E também quem foi o mais injustiçado? Deixa aí nos comentários, também deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Tamo junto, rapaziada.